Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para melhorar o aprendizado dos nossos queridos alunos, os professores, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. As dinâmicas servem como ilustração para melhorar o aprendizado dos nossos alunos. Dinâmicas também deste canal podem ser também aplicadas não somente na classe de adultos, mas também em todas as outras faixas etárias, de adolescentes, de jovens, juvenis. Você pode também adaptar essas dinâmicas e aplicar também nas suas salas de aula, tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 8 da classe de adultos, que vai tratar do tema O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Nós temos 3 pontos nessa lição e nós apresentaremos 3 dinâmicas relacionadas a cada ponto dessa lição. O texto áureo diz o seguinte, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Palavras de Jesus Cristo aqui neste texto. A verdade prática diz o seguinte, as Escrituras revelam Deus como pastor, como o pastor do seu povo. Mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Ou seja, tudo está no controle do próprio Deus. Deus está no controle e no comando de todas as coisas. Nós iremos aprender aqui a respeito das características do bom pastor. E eu quero aqui trazer já a primeira dinâmica para os irmãos, que vai estar relacionada ao primeiro ponto dessa lição, que vai ser o seguinte, sobre o rebanho. Quando a gente lembra de um rebanho, a gente lembra de ovelhas. Quando a gente lembra de ovelhas, a gente lembra de um pastor para conduzir estas ovelhas. E para esta dinâmica aqui, o professor vai levar para a sala de aula, um cacho de banana. Certo? Vai levar para a sala de aula um cacho de banana. Eu trouxe aqui um cacho de banana, só que as bananas do cacho caiu aqui, Caiu, mas eu vou usar este material para ilustrar, para que os irmãos possam também usar aí na sua sala de aula, certo? O professor vai dizer o seguinte, o cachinho, que as bananas já caiu aqui, vai representar o próprio pastor, que é o próprio Deus, ou Jesus Cristo, que é o pastor, supremo das ovelhas. O cacho representa o pastor e as bananas, que caiu aqui já do cacho, vai representar as ovelhas. As ovelhas. Qual é a função do pastor? A função do pastor é orientar, conduzir, cuidar, doutrinar, se for possível, as ovelhas para que elas não saiam, da função principal, que é estar ligado ao bom pastor, para que elas possam ser orientadas. Por quê? Aí o professor vai fazer o seguinte, vai pegar o cacho de banana e vai dizer para cada um dos alunos, ou melhor, uns 5 alunos, tirar uma banana e comer, no período ali da sala de aula. Os que quiserem comer banana, claro, vai tirar uma banana do cacho e vai dizer, olha, come essa banana, vai comer, o outro vai comer, em média nos 3, 4, 5 alunos vão comer a banana, vai ter um lanchezinho rápido, na sala de aula. E aí o professor vai dizer o seguinte, olha só, o bom pastor e a ovelha se desgarrou, se desgarrou do rebanho, se desgarrou do pastor supremo e ficou então dispersa. E quando esta ovelha fica dispersa, ela fica fragilizada, ela fica impossibilitada de se defender, ela fica, em um momento, ela fica numa posição de vulnerabilidade, ela pode ser atacada pelos devoradores, ela pode ser, ser morta, ela pode ser ferida por pessoas, por animais que estão à sua volta, Ou seja, ela desgarrada, ela sem orientação do Supremo Pastor, ela cai em perdição, ela fica perdida. Aí o professor vai explicar, assim como os irmãos, tiraram a banana do cacho e comeram a banana,
também a ovelha ela pode ser, né, devorada por um animal silvestre. A ovelha também ela pode ser, né, assassinada por um animal. Ela pode sofrer consequências de ter saído do bom pastor, da conexão do bom pastor. Ela pode então sofrer as verdadeiras consequências. Por quê? Porque agora ela não está mais sendo orientada, ela não está mais sendo conduzida pelo verdadeiro pastor, pelo supremo pastor. Ela não está mais sendo cuidada pelo supremo pastor. Agora, o pastor ele tem esse poder, meus irmãos. Ele tem esse poder, né? O bom pastor supremo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a posição eclesiástica pastoral que foi levantada por Deus a este mundo, servem para ensinar, doutrinar, cuidar dos irmãos, né? Nos momentos difíceis, não deixar eles solto, desgarrado, né? E orientá-los segundo a palavra de Deus, para que eles possam sempre confiar em Deus e a sua aliança com Deus não ser quebrada. Tá bom, meus queridos irmãos? Rápida dinâmica essa aqui, só para fazer uma ilustração deste ponto. Se você gostou, já curta os vídeos, compartilhe também com seus amigos, deixe seus comentários, tá bom? O ponto número 2, e nós vamos tratar da segunda dinâmica, vai tratar sobre os pastores infiéis. Assim como existem pastores verdadeiros que cuidam, né, que se preocupam com as ovelhas, existem também pastores infiéis que só se preocupam com si próprio, só querem extrair, sugar as ovelhas em benefício próprio. E sobre esta dinâmica aqui, o professor vai levar para a sala de aula um copo. Vai levar para a sala de aula um copo, né? Este copo aqui, ele está inteiro, né? Um copo descartável, certo? O professor vai perguntar para os alunos, ou melhor, o professor vai passar para os alunos o copo, vai perguntar para eles se o copo ele pode ser usado da maneira que ele está. Né? Os alunos vão dizer que sim, claro, pode. Aí o professor vai fazer o seguinte, vai pegar o copo e vai amassar, certo? Vai amassar. Depois ele vai abrir o copo novamente. E assim como ele pôde ser usado com água enquanto ele não estava amassado, depois que ele for amassado, machucado também por uma ação externa ou por alguma pessoa, ele pode se recuperar e novamente ser usado. Pode colocar água aqui que não vai vazar água e a pessoa pode continuar a beber e a usar o copo. Da mesma maneira, uma pessoa que está sendo, podemos dizer assim, sendo tratada, né? Estando debaixo de um pastor infiel, ele pode ser machucado, ele pode ser ofendido, ele pode ser abandonado pelo pastor infiel. Mas não pode esquecer, essa pessoa não pode esquecer que ela pode ser restaurada e ser usada por Deus novamente, ser usada pelo Senhor Jesus novamente. Ela não deixou de ser uma pessoa, um vaso, um instrumento, por causa das suas fraquezas, por causa, né, das suas feridas. Mesmo com feridas, ela pode ser restaurada e colocada novamente na posição do Senhor e ser usado por o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o professor pode ler o seguinte texto aqui, ainda no segundo ponto, onde diz o seguinte: o bom pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, né? Guiar, proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, como por exemplo, né, Davi, o rei Davi, né, conforme Salmos 78, versículo 72, e a parábola da ovelha perdida também revela o dever de um pastor, conforme Lucas capítulo 15, versículo 4. Moisés também e Davi foram pastores de ovelha no sentido de escritura, no sentido estrito da palavra, em ensinar a palavra. Mas os líderes de Israel contemporâneo de Ezequiel se desviaram de suas funções,
porque eles queriam pastorear apenas para benefício próprio. E assim como existe pastores que não cuidam das ovelhas, infiéis, existem também pastores que são exemplo de vida para conduzir os fiéis. Então não deixe, meu querido professor, aplique isso na sua sala de aula, não deixe os alunos, falem isso para os seus alunos, que há momentos que encontramos pessoas que não dão testemunho de um verdadeiro cristão, mas que eles têm que colocar em mente que o nosso verdadeiro pastor, o pastor que nos conduz, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haverá quedas no caminho, haverá tropeços no caminho, decepções no caminho, mas nós podemos sim, mesmo diante dessas fragilidades, dessas feridas, dessas decepções, ser usados por Deus, independente das pessoas que estão aqui à nossa volta. Tá bom, meus queridos irmãos? Ponto número 3, gostou dessa segunda dinâmica? Escreva aqui no comentário, aqui, tá bom? Ponto número 3 vai tratar do seguinte tema, sobre o bom pastor. Falamos um pouco a respeito do pastor infiel, agora nós iremos tratar um pouco a respeito da função de um bom pastor. Para este ponto, o professor vai utilizar um aluno voluntário e vai pegar 3 cadeiras também como material aí na sua sala de aula. O professor vai fendar os olhos do aluno, o aluno não vai ver o que está na sua frente. O professor vai colocar 3 cadeiras na sua frente, certo? E vai pegar 2 alunos para representar o bom pastor e o outro o pastor infiel, certo? O professor vai orientar o pastor infiel a não ligar, só dizer para o aluno que está com os olhos fendados, caminhar para frente. Ele vai dizer só isso, não caminha para frente, e não vai dizer mais nenhuma orientação. O professor vai dizer isso para o aluno que vai representar o pastor infiel. O que vai acontecer nessa dinâmica é que o aluno que está com os olhos fendados, com as cadeiras que estão na frente dele, ele vai caminhar, não vai ver as cadeiras, vai topar na cadeira e vai se machucar. Assim, entre aspas, porque as cadeiras podem ser até uma cadeira de plástico, tá bom? Só para ilustrar essa dinâmica. O professor vai falar para o outro aluno que vai representar o bom pastor, pegar na mão e sair fazendo uma costura, no meio das cadeiras, Vai colocar as 3 cadeiras na frente, em forma de linha, em uma fileira, e o bom pastor que vai ser representado pelo aluno, vai pegar o aluno que está com os olhos fendados, certo? E vai conduzir ele de maneira costurando entre as cadeiras, de maneira que ele não vai triscar nas cadeiras. A representação dessa dinâmica é o seguinte, é que o pastor infiel, ele não se preocupa com as ovelhas. Quando uma ovelha se desgarra, abandona o rebanho, ele não se preocupa em buscar, em cuidar, em direcionar, em conduzir novamente esta ovelha para o aprisco, diferente do bom pastor. O bom pastor, conforme a palavra nos diz aqui, dá vida pelas ovelhas, conforme Jesus falou aqui em João capítulo 10. Ele dá vida pelas ovelhas e ele também conduz as ovelhas, direciona as ovelhas para que essa ovelha não venha se desviar do propósito e do caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo aluno vai pegar a pessoa, vai conduzir, representando um bom pastor, representando então que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso supremo pastor, através também de pastores delegados, pastores que cuidam das ovelhas aqui na terra, nos conduz para que nós possamos então superar os obstáculos, para que nós possamos também, de maneira mais fácil, se achegar mais a Deus, fazer a vontade de Deus e com isso não perdermos o nosso maior presente, que é a nossa salvação, a salvação das nossas almas. Tá bom, meus queridos irmãos? 3 dinâmicas específicas, lembrando que os irmãos podem usar também essa dinâmica nas outras faixas etárias, isso mesmo, você pode usar também em células, em outras faixas etárias também da Escola Bíblica Dominical, que eu tenho certeza que será de bom proveito e os alunos também ficarão muito gratos e aprenderão com mais facilidade aquilo que está sendo
né, estudado nas escolas bíblicas dominicais. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz. Nós temos aqui um segundo canal de leitura da palavra e de oração. Vou deixar o link. E também uma opçãozinha valeu. Se você quiser nos ajudar no canal, ajudando com a sua contribuição também, tem uma opçãozinha aqui, um coração valeu, e você também pode estar nos ajudando, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.